Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, todas as irmãs. Estaremos aqui mais uma vez, nesse comecinho de noite, em glória a Jesus, nesta noite maravilhosa de sábado. Este é motivo de nós estarmos todos os momentos de nossas vidas agradecendo a Deus. Agradecendo ao nosso Deus, porque Ele é bom, Ele é misericordioso. O nosso Deus, Ele nos fortalece a cada um de nós, todos os momentos de nossas vidas. O que a palavra do Senhor nos diz? Não turbeis os nossos corações. Se Deus está dizendo para nós não turbeis os nossos corações, por que muitas vezes nós desesperamos? Por que muitas vezes nós ficamos questionando, desesperado? Se Deus é conosco, nós não precisamos desesperar. Se Deus está comigo, com você, nós não precisamos ficar pano às coisas tão difíceis. É só nós confiar, é só nós crer e acreditarmos no Senhor Jesus. Nós devemos estar sempre esperando no Senhor. Porque aquele que espera no Senhor, aquele que confia no Senhor, serão como um monte de Sião que não se abala. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, vale mais glória a Deus, a nossas presenças na presença de Deus, que nós vivemos desesperados, sem Deus. Porque nós sem Deus, meus irmãos, nós somos uma folha seca, que o vento carrega e leva para onde quer. Então nós devemos estarmos confiantes no Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor, Ele está sempre conosco nos momentos de fraqueza, nos momentos de angústia, nos momentos de dor. Então isto não é motivo de nós desesperarmos. Porque Jesus, Ele mostra para mim e para você que nós devemos confiar. O que nós não possamos perder a esperança. O que nós não possamos perder o foco em Jesus. Porque grandes são as obras de Deus nas nossas vidas. Então, meu querido irmão, vou deixar a palavra do Senhor, glória a Deus, que está em Lucas, capítulo 24. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, de 36 adiante. E falando ele destas coisas mesmo, Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: a paz seja convosco. E ele disse, espantando, atemorizados, e pensavam o que via algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbado? Por que sob tais pensamento e aos nossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, o que sou eu mesmo. Apalpai e me vedes, e pois um espírito não tem carne e nem ossos. E como vedes o que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, e disse-lhe, tende aqui alguma coisa que comer? Então ele apresentaram-lhe e partir e de um peixe assados e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhe,
e lhes são estas palavras, o que vos dissem, estando ainda convosco, o que convinha o que se cumprisse tudo o que a mim estava escrito na lei, a Moisés no profeta de Salmo. Então abriu-lhe o entendimento, e para compreenderem a Escritura, e disse assim: está escrito, assim convinha o que o Cristo padeceis ao terceiro dia e dentre aos mortos. Em seus nomes se pregassem e o arrependimentos, a remissão dos pecados, em todas as nações, comendos por Jesus, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunha. Eis que sobre vós envio as promessas de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-a fora até Betânia. Então, levantando a sua mão, abençoou, e aconteceu o que, abençoando-os, e se apartou deles, e foi elevado ao céu. Adorando eles, e tornaram, e com grandes júbilos, e para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo ao Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vemos a palavra de Deus nos mostrando para cada um de nós. E ali falando, eles destas coisas, glória a Deus, aleluia, aos seus discípulos, mesmo, e Jesus se apartou, apresentou no meio deles. Ali estavam os discípulos, falando daquelas coisas. E Jesus, vendo aquelas coisas, Jesus foi ao meio daquela multidão, daqueles discípulos. Assim, meus queridos irmãos, Jesus disse, apresentou no meio deles e disse: a paz seja convosco. Jesus está no nosso meio, a todos os momentos de nossas vidas. Jesus, ele está sempre no nosso meio, nos dando a paz. A paz esteja contigo. Muitas vezes, nós que passamos despercebido. Muitas vezes, nós que não damos valores à palavra do Senhor. Mas Jesus, ele está no meio de cada um de nós. Como ele estava ali, apresentou-se aos meios dos discípulos. Como ele está no meio de cada um de nós. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. E ele, espantado, eles começaram a atermorizar, glória a Deus, aleluia, atermorizados. Eles ficaram espantados quando viu Jesus no meio deles. E veio aquela voz, a paz esteja com vocês, a paz esteja convosco. Então, meus queridos irmãos, Jesus, vendo eles falando aquelas coisas, ele chegou ao meio daquele povo, daquela multidão, daqueles, glória a Deus, aleluia, e mostrando para ele que a paz esteja com todos. A paz esteja comigo, com você. Nós devemos se alegrarmos diante das palavras de Jesus. Glória a Jesus maravilhoso.
E ali eles pensavam, glória a Deus, aleluia, o que via algum espírito. Ali eles começaram a perguntarmos, pensarmos na mente. Eu estava vendo ali uma voz do Espírito, né? Então é o Espírito Santo falando comigo, com você. Meu querido irmão, a palavra de Deus, ela nos mostra. E eles dizem, por que estáis perturbado? Por que você está com medo? Por que muitas vezes você fica espantado? Como eles, glória a Deus, aleluia. Jesus foi ao meio deles e deu a paz a eles, né? A paz esteja com vocês, a paz esteja contigo. E ali aquele povo começou a ficar espantado. Que voz é esta? É a voz do Espírito. É um Espírito falando com cada um de nós. E ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, ali eles começaram a ficar perturbados. Né? Vendo aquelas coisas. E porque sabeis que os pensamentos de vossos corações. Olha o que Jesus disse. Os pensamentos dos vossos corações. Porque muitas vezes nós estamos com um coração cheio de maldade. Um coração cheio do espírito do mal, espírito de inveja contra nossas vidas. E Jesus vem nos mostrando para cada um de nós que nós possamos vivermos verdadeiramente na presença dele. Para nós estar louvando e glorificando o nome dele. Porque grandes são as obras de Deus nas nossas vidas. E ali, meus queridos irmãos, queridas irmãs, e ali eles começaram a ficar espantados. O que Jesus disse? Né? Glória a Deus, aleluia. Vinde as minhas mãos e os meus pés. As minhas mãos, os meus pés. Então ele quis mostrar para cada um de nós, aos meus pés, glória a Deus, o que eu sou mesmo. A papai, glória a Deus, aleluia. Apalpai-me e vede. Porque aquele povo não estava crendo quem era Jesus. Como nós estamos no nosso meio, muitas vezes a pessoa tem que ver algo para acreditar, para acreditarmos, para crer. E nós não precisamos de ver para crer as obras de Deus. Já estamos vendo as obras de Deus em todo lugar. Nas naturezas, as maravilhas de Deus, as oportunidades que Deus está nos dando, a palavra que Ele está pondo sobre a nossa boca, é a boca de Deus falando comigo, com você. Então, como nós devemos duvidarmos que não existe Deus? Como nós devemos duvidarmos que Deus não existe? Deus, ele existe. Não de carne, mas de espírito. Meu queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o mesmo, apartai-me e vede. Pois um espírito e não tem carne. Um espírito que não tem carne. Então nós vemos a bondade de Deus. Nós vemos as maravilhas de Deus em nosso meio a todos os momentos de nossas vidas. Nós vimos a grandeza de Deus em nossas vidas, a todos os momentos de nossas vidas. E Jesus falando comigo, com você, a todos os momentos. Por que te perturba o teu coração? Eu estou contigo. A paz esteja contigo.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas andará na luz do Espírito Santo. Então não turbeis os nossos corações. Não tenha medo das coisas que estão acontecendo neste mundo. Porque Jesus diz: a paz esteja contigo. A paz esteja com cada um de nós. Então nós não devemos desesperarmos, nós não devemos ficar murmurando a nossa vida. Porque a nossa vida pertence ao Pai Todo-Poderoso. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, glória a Jesus maravilhoso, o nosso Deus, Ele é o mesmo. Ele não tem carne, não tem ossos, mas Ele vem o Espírito Santo nos mostrarmos para cada um de nós a realidade. Mostrarmos para cada um de nós, Jesus é a luz do mundo. Ele é a verdade. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus. E como os verdes que eu tenho. Ele tem grandes, glória a Deus, aleluia, grande poder de fazer grandes maravilhas sobre mim e sobre você. Meu querido irmão, dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Precisou de ele mostrar algo para as pessoas crer, para as pessoas acreditar. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, quantos muitas vezes estamos sendo que nem Judas Iscariote. Quantos que muitas vezes estão sendo, glória a Deus, aleluia, precisa de ver para crer. São, glória a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor nos mostra cada um de nós. E não crendo neles. Não estava crendo neles. Eles, ainda por causa da alegria. Eles não estavam crendo, né, nele. Eles não estavam crendo. Mas quando viu Jesus naquela alegria, glória a Deus, aleluia, né? E ali, meus queridos irmãos, alegria estando maravilhado. Ali eles começaram, glória a Deus, aleluia, estava, glória a Deus, aleluia, e vendo ali, glória a Deus, e disse-lhe: tende aqui algumas coisas para que comer? Então eles apresentaram-lhe uma parte de um peixe assado e ovos, favo de mel. Então, eles não estavam crendo, mas eles teve uma atitude. Quando Jesus estava falando que estava com fome, eles apresentaram a metade de um peixe e um favo de mel. Então, meus queridos irmãos, e ali, glória a Deus, a palavra de Deus nos mostra o que ele tomou e comeu diante deles. Ele tomou e comeu aquele peixe diante deles. Então nós vemos as bondades, as maravilhas, e ali disse-lhe: são estas palavras o que vós disse, estando ainda convosco. Assim Jesus disse para eles: estas palavras, glória a Deus, aleluia, são estas palavras o que vós disse, estando ainda convosco. Eles não crendo, mas Jesus disse, glória a Deus, aleluia, né? Ainda, e disse, estando ainda convosco. O que convinha, o que se cumprisse tudo o que ele me falou. Muitos não estão crendo, que nem glória a Deus, aleluia, né?
Então nós devemos buscarmos conhecimento, entendimento na palavra do Senhor. Buscarmos cada vez mais o conhecimento. Não queremos, meu querido irmão, ser como um ateu. O que nós não devemos sermos, glória a Deus, aleluia, né? Acharmos que Deus não existe, Deus existe. O dia que nós partimos, não adianta se nós muitas vezes chegar lá no céu e dizer, Senhor, eu curei através do teu nome. Eu salvei vida através do teu nome. Aí é a hora que Jesus disse, maldito, eu não te conheço. Então nós devemos fazermos a vontade de Deus. E não queremos fazermos as coisas do nosso jeito. Desacreditando das palavras de Deus. Porque muitas vezes, quando vêm os problemas, vêm as dificuldades, muitas vezes as pessoas procuram a palavra de Deus. Mas quando as coisas estão boas, as pessoas não procuram entendermos, compreendermos a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é justa. Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós façamos, o que nós deixamos de fazer. Então nós devemos fazermos por onde para estarmos diante da presença de Deus. Louvando, glorificando a Ele. A todos os momentos de nossas vidas. Mesmo nas lutas, mesmo nas tempestades. Ele está falando para mim e para você. Não turbeis o nosso coração. Não fique perturbado, achando que não tem mais jeito. Para Deus tudo é possível. Porque Ele é Deus de misericórdia. Ele é Deus que derrama as bênçãos sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas. A todos os momentos de nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, minha esposa que está nos assistindo. E todas as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Agindo Deus, quem possa nos impedir. Não deixe para fazer amanhã, né? Fazer hoje para fazer amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Deus está te dando a oportunidade, como Deus está me dando a oportunidade até agora. Então, muito obrigado a todos. Até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Oh, glória.